Fala, Contras. Bom, hoje eu vou tratar nesse vídeo sobre o Flamengo e o que vem acontecendo, né, aí com o time mais popular do Brasil. Desde a saída aí, né, do Gerson, uma possível saída do Pedro, né, o atacante Pedro, e também de algumas movimentações ali um pouco estranhas em relação à diretoria do Flamengo. Mas antes de entrar no assunto, eu peço para você deixar o seu like, para você deixar um comentário aqui nesse vídeo, né? Você é flamenguista, não é? O que você acha, né? O que você está achando aí do Flamengo até aqui, né? E da gestão do BAP e ali, né? Os seus comandados à frente do Flamengo. E também se inscreve aqui no canal que tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Bom, a gente, né, vai começar falando aqui nas eleições, as minhas impressões, não é, das eleições ali do Flamengo, que aconteceram em dezembro do ano passado. Não foi em dezembro de 81, mas foi em dezembro do ano passado, onde o vencedor foi o BAP, que no meu ponto de vista tem dado um tom, vamos assim dizer, menos torcedor, né, menos de torcedor, um pouco diferente até do que era o Rodolfo Landim, né, que é a gestão passada, e vem tentando trazer, né, vamos assim dizer, uma gestão um pouco mais técnica, talvez. Bom, não sei se esse seria o termo correto, mas de qualquer forma tem sim uma diferença, pelo menos no meu ponto de vista, em relação à gestão do Landim para a gestão do BAP. Mas a minha impressão, né, as minhas impressões em relação às eleições do Flamengo, né, que aconteceram no ano passado, né, em 2024, ali tinham, né, três candidatos. No finalzinho ali, né, tinham três candidatos, que era o Danche, o próprio BAP e o MGM. E o BAP venceu, né, nesse pleito. E eu lembro que, conversando com colegas flamenguistas, eu disse o seguinte: olha, tudo bem que, né, a questão ali da presidência, da gestão, né, de um clube, ela pode surpreender tanto positivamente quanto negativamente, né, o torcedor e os associados e tudo mais. Mas eu sempre falava, olha, o BAP, ele me dá uma pulguinha atrás da orelha. O BAP, ele, né, me parecia, né, na época já, que ele não era assim tão, vamos assim dizer, tão próximo do clube, tão próximo a ponto de, sabe, fazer com que a torcida o abraçasse. Tudo bem que tem gente que entende que não, o presidente de um clube não precisa de um abraço aí do torcedor, mas e isso, né, a gente dá para ver até nos outros clubes, né? Por exemplo, o Pedrinho, que como jogador foi um ídolo do Vasco, é um ídolo do Vasco, mas como presidente aí, né, sempre tem sido aí cornetado, apesar dele ter vencido a 777, vamos dizer assim, dado um chute nos caras, né, nos americanos, e está aí, né, cuidando do Vasco, mas ele sempre vem sendo aí cornetado pela torcida. Mas em relação ao BAP, eu sempre falei isso com colegas, olha, o BAP, ele, sei lá, ele me parece um pouco mais distante, né, seria talvez o candidato mais distante do Flamengo naquelas eleições. Mas tudo bem, ele venceu, né, isso é só minha opinião também, mas ele venceu e foi montando ali o seu grupo de trabalho, vamos assim dizer, né? A sua diretoria. E o Flamengo, né, já vinha desde a gestão do Landim com o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz, ele já mostrando, né, já chegou mostrando do que ele é capaz, né, porque ele, tudo bem, pegou ali o Flamengo na reta final da Copa do Brasil, mas, enfim, campeão da Copa do Brasil, não conseguiu, né, ser campeão do Campeonato Brasileiro, até porque estava muito ali entre Botafogo e Palmeiras. Mas já nessa temporada 2025,
o Felipe Luiz já, né, talvez aí pode não ter se provado um bom técnico, mas está caminhando para ser, né? Porque o Flamengo aí, depois que o Felipe Luiz entrou no comando do Flamengo, já conquistou aí a Recopa, né, do Brasil em cima do Botafogo. Tem a Copa do Brasil, né, tem o Campeonato Carioca. Então o Flamengo ele tem um bom técnico, né, que é um trabalho, vamos assim dizer, é um trabalho da gestão passada. Mas tudo bem, continua ainda com o BAP, mas vem acontecendo aí no Flamengo algumas coisas que eu diria assim um pouco estranhas, não é? Porque vamos lá, né? O BAP entrou, colocou o José Boto, né, o Boto, que é aí diretor técnico de futebol do Flamengo, e ele já chegou, né, ali assumindo a sua função, dizendo que não, olha, assuntos de futebol vão ficar aqui, né, entre a equipe de futebol, não vai vazar nada, vai ficar tudo aqui. E eu lembro que quando, né, saiu essa notícia aí, quando ele deu essa declaração, muita gente gostou, muitos torcedores, muitos jornalistas, né, que acompanham o clube, gostaram da declaração do novo diretor, né? Não ficar vazando muitas informações, às vezes é importante até para o próprio clube, para a saúde do próprio clube, né? Vamos assim dizer. Mas acabou que nos últimos meses, talvez, dias, bom, o Boto, ele vem dando algumas declarações que vão de encontro àquilo que ele tinha falado quando assumiu o cargo. Ele tem, né, falado muito, né? Tem até aquela musiquinha, falador passa mal, mas ele inclusive falou, né, deu uma entrevista para um veículo de imprensa aí, da imprensa internacional, falando que queria um atacante, né, contratar um atacante que hoje é banco na Juventus. Curiosamente, é um atacante que disputaria a vaga com o Pedro. Tem a notícia de que o Flamengo ele está aberto a negociar o atacante Pedro. Informação aí do Mauro César Pereira, que trouxe com exclusividade de que o Flamengo estava, né, aberto a negociar o Pedro por um valor de 15 euros, uma quantia, se a gente for pegar aí todo o histórico do Pedro, né, de gols, né, as participações nos gols, já atuando no Flamengo, é um valor que talvez não seria assim tão interessante, mas essa fonte passou para o jornalista, né, para o Mauro César Pereira, e a informação está aí, veio a público e tudo mais. O Flamengo, por sua vez, né, ao ver a repercussão, olha, o Flamengo está disposto a negociar o Pedro e tal, principalmente com a torcida, não caiu bem essa informação, e o Flamengo teve que, vamos assim dizer, se retratar daquilo que essa fonte do Mauro César Pereira passou. Então, o Flamengo voltou atrás. Se considerarmos que a informação do Mauro César Pereira está correta, o Flamengo voltou atrás e falou que não tem conversa, não vamos negociar o Pedro, nem nada, né? Enfim, fez o seu papel institucional, né, o Flamengo. Mas ficou uma pulga atrás da orelha aí do torcedor flamenguista, com certeza. E por que ficou? Porque o Pedro, apesar de que, né, ele está se recuperando aí já da sua segunda lesão, o Pedro ele tem 28 anos, o Pedro não atuou de forma satisfatória no Mundial, mas no meu ponto de vista é natural, até porque ele está vindo de lesão aí, né? Ele que conseguiu em 7 meses se recuperar para voltar, né, a campo. Fez gols já, né, na sua volta. No Mundial não conseguiu ter boas atuações, mas
o Pedro é um jogador que ele desequilibra. Eu falei no Instagram, né, que se a bola bater na costela do Pedro, vai ser gol, porque é um jogador, né, que tem faro de gol. E se essa informação ela veio aí ao mundo, né, se essa informação ela veio a público, é porque talvez o Flamengo esteja querendo sinalizar alguma coisa para o mercado. E quando o Flamengo viu, né, que toda essa repercussão não caiu bem, foi lá e, né, meio que desmentiu o Mauro César Pereira. Parecia que o Flamengo estava dizendo assim, olha, as pessoas estão inventando fake news e tal. Vamos dizer assim, tocou nos brios do jornalista e ele postou os prints da conversa. Claro que ele não revelou a fonte, mas ele postou os prints da conversa. E a nota que o Flamengo tinha soltado, aparentemente desmentindo o Mauro César Pereira, foi apagada, sumiu. Então, essa movimentação da diretoria do Flamengo, nesse caso do Boto, né, do Boto e do Pedro. Né? E por que do Boto? Né? Com as declarações que ele tem dado, sendo que ele falou que o Flamengo, né, os assuntos de futebol do Flamengo iriam ficar no departamento de futebol do Flamengo. Né? E aí tá, né? Tem notícia vazada aqui. Inclusive, nas conversas que foram expostas aí pelo Mauro César Pereira, o dirigente ali, enfim, estava inclusive depreciando o próprio Pedro enquanto jogador, falando que, olha, talvez não encontraremos uma boa proposta para o Pedro, né? E tipo, sabe, falando que colocou, como dizia o Cazé TV, colocou o Pedro pra merda, sabe? Pedro virou um nada, praticamente. Praticamente foi isso que ele falou, olha, não, ele agora, né, a gente não tá conseguindo mais contar com ele para nada, então talvez também o pessoal não consiga dar aí um valor muito, muito bom, muito alto para ele, mas aí o que vier a gente vende e tal, sabe? E aí a gente fica pensando, né, eu pelo menos fico pensando no Pedro, que se esforçou em se recuperar em 7 meses para estar pronto para o Mundial. E ver, né, na imprensa o seu nome sendo colocado dessa forma é algo a se pensar, né? E é algo preocupante e triste até para o próprio jogador, né? Mas tudo bem. O Gerson, né? O que aconteceu com o Gerson, a saída do Gerson, tem informações aí de que o Gerson, ele, né, o pai dele, que o representa ali nas questões empresariais, não estava muito satisfeito com o contrato que tinha acabado de se renovar, né, entre Gerson e Flamengo. E aí foi ventilado um interesse do Zenit da Rússia no Gerson. E esse mesmo Zenit, né, que fez ali uma proposta de pagar, inclusive, a multa rescisória do Gerson, foi, né, abaixo de 20 mil euros, né? Não tô por dentro aí da moeda. E o que a diretoria do Flamengo estabeleceu e acabou recebendo do Zenit posteriormente foi algo em torno aí de 20 milhões de euros ou dólares, né? E o Gerson, que é um jogador aí também de 28 anos, assim como o Pedro, que é um jogador importante para o Flamengo, para as questões táticas do Flamengo, para o Felipe Luiz, o Flamengo meio que falou assim, olha, tchau, obrigado, Gerson. Tá bom, acabou, chega. Você quer sair? Vai, vaza. E também deixou aí um ótimo jogador sair. E o Gerson, né, que na minha visão fez uma escolha erradíssima, né, porque ele vai para o Zenit, ele vai para a Rússia. A Rússia não está participando aí né, a Rússia tem um bloqueio
da FIFA por questões ali do que está acontecendo, né? O conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, em questões esportivas, a Rússia tem um bloqueio e o Zenit é talvez aí o time mais forte lá da Rússia. Então, o Zenit vai ganhar tudo, porque não tem time para bater o Zenit. E por outro lado, tem a seleção brasileira, não é? A seleção brasileira que está passando aí por uma renovação, contratou o Carlo Ancelotti, o Gerson, que com certeza seria muito importante para o Carlo Ancelotti, para a seleção brasileira. E também a seleção brasileira seria muito importante para o Gerson, porque daria a ele exposição aí para o mundo do futebol. Talvez, quem sabe, né, apesar da idade dele, mas quem sabe ele voltar para a Europa, quem sabe aí, né, vai para uma Copa do Mundo, é campeão do mundo, mas ele no Zenit, dificilmente isso vai acontecer, né, porque é muito difícil o Carlo Ancelotti ficar ali assistindo as partidas do Zenit, né, no russo, né, no campeonato russo. Muito difícil. O nível técnico de lá muito baixo, tá muito abaixo. Então, em relação a essa escolha do Gerson, né, em ir para a Rússia, do meu ponto de vista foi uma escolha errada. Mas também não dá para isentar a diretoria do Flamengo em abrir mão de um jogador como o Gerson. Talvez uma conversa melhor, talvez uma negociação melhor em relação ao contrato. O Boto falou assim, olha, tchau, obrigado, irmão. Tchau, obrigado. Você é bom, mas você quer ir? Tchau, obrigado. Então, temos aí as declarações do Boto. Quando ele dizia, né, que o Flamengo, questões de futebol, iriam ficar no departamento de futebol do Flamengo, não vazariam, tem coisas vazando. E ele mesmo, né, deu aí entrevistas que não caíram bem. Temos aí essa questão com o Pedro, onde ele está sendo oferecido aí, né? Foi uma sinalização, com certeza uma sinalização para o mercado. Olha, estamos abertos aí, mercado. Estamos abertos a conversas, a negociações em relação ao Pedro e em relação ao Gerson, né? Essa saída aí muito polêmica, né? E acabou que no final recaiu toda a culpa em cima do jogador, né? Que olha, se ele quer dinheiro, já teve nota de R$3 e tudo mais. Então, tudo isso acabou caindo em cima do jogador. Mas tem que analisar também o papel da diretoria nisso. E também não dá para deixar de falar do Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo, que é o responsável pelo time dentro de campo. E o próprio Felipe Luiz, né, que falou, olha, o meu trabalho aqui no Flamengo é escalar os melhores, para que tenhamos bons resultados, para que alcancemos vitórias. Mas o Pedro, ele vem, vamos dizer assim, silenciosamente jogado para canto. Silenciosamente. Ah, mas ele estava lesionado, né? Tá se recuperando, ok. Mas ele pode ter ali uma minutagem controlada. Assim como o Paulinho no Palmeiras, né? O Paulinho ali, ele vai fazer depois do Mundial uma outra cirurgia. Mas no Mundial, ele ali está tendo a sua minutagem controlada. E mesmo assim, ele entrou em campo, fez gol contra a Inter Miami e fez o gol da vitória do Palmeiras em cima do Botafogo. E acabou eliminando o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Então, dá para fazer isso. Mas parece que o Felipe Luiz, ele talvez esteja cumprindo aí com uma ordem da diretoria. Talvez, né? Não estou afirmando nada, talvez esteja. Até porque ele é funcionário do clube. Mas é muito estranho o que está acontecendo com o Pedro no Flamengo, né? E aí, se a gente levar, né, para uma visão um pouco mais geral, nós vamos perceber isso. Desde o momento, né, que eu falei ali, né, olha, o Bap, eu não vejo ele com tanta proximidade assim com o clube.
mas isso é uma impressão minha. Depois veio o Boto, né? E a sua declaração que caiu muito bem, né? Olha, a gente vai ficar fechado aqui as questões de futebol. E aí vem falando demais, principalmente na mídia internacional. E depois o que aconteceu com o Gerson, a saída do Gerson. E depois, né, o que estamos vendo agora, o que está acontecendo com o Pedro, sendo desvalorizado pela diretoria do seu próprio time, o clube que ele defende. Então, o que está acontecendo com o Flamengo? Eu respondo, o que está acontecendo com o Flamengo é algo muito triste. O Flamengo não merece isso. O Flamengo é muito grande para acontecer isso. E eu lembro que esse mesmo jornalista, o Mauro César Pereira, que é talvez aí um dos jornalistas que mais entende de torcidas organizadas aqui no Brasil, ele deu uma declaração em um programa que ele participava. A Fúria, torcida organizada do Botafogo, voltou para o estádio, tá lá empurrando o time. Força Jovem do Vasco voltou recentemente. Agora, as torcidas organizadas do Flamengo não voltaram. E declaração do próprio Mauro César Pereira, tá? A torcida organizada do Flamengo não voltou e parece não ter interesse da diretoria e aí do BAP para que essa torcida volte aos estádios para empurrar o time. E ele deu essa declaração, eu lembro que foi quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, no Maracanã. O Flamengo perdeu para um time argentino, o que já era algo para ficar de olho, né? Para se espantar. Perdeu para um time argentino de, vamos assim dizer, segunda linha. Não foi um Boca, não foi um River, não foi um Vélez. Foi o Central Córdoba. E aí eu lembro que ele disse o seguinte, olha, e aí quando o jogo foi pro intervalo, os torcedores estavam fazendo o quê no Maracanã? Nervosos e tal, né? Ali, ansiosos, com sangue nos olhos, não. Estavam fazendo selfie. E ele até colocou o apelido, né? Fla Selfie. Então, é bom que a torcida do Flamengo, ela tenha um olhar um pouco mais crítico em relação a essa diretoria. Se eu tô certo ou não, bom, não sei, mas foi a minha opinião. E aqui, essas são as minhas opiniões em relação aos últimos acontecimentos aí, grandes acontecimentos no Flamengo, né? E no Flamengo tudo é muito grande, né? O que acontece no Flamengo é muito grande, porque o Flamengo é um clube grande, o Flamengo é um time grande. E tá acontecendo coisas aí no Flamengo que não condizem, vamos assim dizer, com a grandeza desse clube, com a grandeza da história desse clube. Então eu peço para você deixar o seu like, deixe seu comentário aqui também e se inscreve aqui no canal, beleza? Tem vídeo aí quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!